pelo tempo de 15 minutos. Presidente, primeiro eu queria dizer a Vossa Excelência que é, no mínimo, surpreendente. O que acho que é positivo, afinal, nós fizemos parte dessa comissão especial e ficamos muitas vezes sozinhos aqui na comissão especial, discutindo nas audiências públicas, fazendo o debate, exigindo de Vossa Excelência a oitiva de outros que não foram chamados a debater, e os favoráveis à PEC da anistia, de fato, não apareciam. Entretanto, presidente, né, com esse interesse repentino da discussão, e eu acho que é bom para clarear as posições políticas, mas, entretanto, tem um zum-zum-zum de que Vossa Excelência não faria a votação do relatório hoje, em função de uma tentativa de deixar o texto em aberto, esperando o retorno do Arthur Lira para as negociações entre os partidos, ou, melhor, né, os partidos que estão participando desse acordo. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós queremos discutir o relatório final. E, óbvio, que nós estamos na luta para avançar, denunciando pontos que são muito graves desse relatório apresentado pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, e nós vamos fazer esse debate. Mas quero dizer a Vossa Excelência que é importante ter essa compreensão de como o senhor está pensando em conduzir. Já deixo essa pergunta a Vossa Excelência na condição de presidente. Segundo, dizer que o que nós vimos até aqui foi uma tentativa de um acordo amplo, geral e praticamente restrito, com poucas exceções, como a da nossa combativa bancada, para tentar aprovar a maior anistia ou autoanistia da história. O que nós vimos e vemos foi um trator no sentido de acelerar a votação desta PEC, num conjunto de votações anteriores que tem uma marca deste parlamento de se autoanistiar das pouquíssimas políticas públicas para combater as desigualdades de gênero, de mulheres na política e de raça, como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a proporcionalidade da aplicação dos recursos do fundo eleitoral para candidaturas de negros e negras. E, embora a decisão tenha sido de 2020, tem vários partidos que, sistematicamente, vêm a esta comissão ou falam nos bastidores que foi uma decisão recente e que nós não tínhamos como aplicar, quando, na verdade, devem 749 milhões para os negros e negras desse país, para 51% da população, que é uma ampla minoria na política. Em 2022, nós tivemos 1.650 pessoas eleitas no país. Sabe quantas mulheres negras? 39. Quando, na verdade, as mulheres negras representam 25% da população. Presidente, esse texto do relatório transforma a proporcionalidade num teto, na prática, de 20% para candidaturas de negros e negras. Olha o tamanho do retrocesso que está tentando se imbuir e se colocar no texto da PEC. E ainda, junto com a mini-reforma e com as flexibilizações que foram feitas do tempo hábil de candidaturas de mulheres, flexibilização do próprio entendimento de candidaturas laranjas, aqui ainda tira a obrigatoriedade do preenchimento de 30% de cotas femininas. Porque, claro, tem vários partidos aí envolvidos em verdadeiros esquemas, verdadeiros laranjais, utilizando mulheres para surrupiar os recursos das mulheres, com o velho discurso antiparticipação feminina na prática, mas para proteger os caciques dos partidos políticos. Como foi o caso do Ceará, que eu já trouxe aqui, e, de novo, vem um jabuti nesse texto para tentar reverter uma decisão em primeira e segunda instância, comprovada do uso de candidaturas laranjas, de mulheres que não sabiam que eram candidatas, como eu trouxe e li trechos do depoimento delas ao judiciário. E de uma forma casuística, para atender os interesses do PL, o relator, que é do mesmo partido, traz essa matéria PEC. Presidente, mesmo na questão da anistia, da malversação de recursos públicos, porque a PEC 9 nasceu com um sentido: anistiar toda a bandalheira com recursos públicos. Ainda
fica ambíguo no texto. Se são as decisões em trânsito julgado ou pendentes de julgamento, como trazido pelo Pacto Global. Caso sejam consideradas as contas pendentes de julgamento, estima-se que o valor que ficaria sem análise pode chegar a 23 bilhões, correspondentes à soma dos valores do fundo partidário e total de receitas eleitorais informadas pelos diretórios nacionais dos partidos entre 2018 e 2023. É isso que nós estamos falando, presidente. E vocês, e digo vocês porque nós votamos contra, ainda limitaram a 10% do fundo partidário o que pode ser aplicado de sanção no partido lá na mini-reforma eleitoral. Mas o que é isso? Flexibilização de conceitos na prática, na aplicabilidade lá nessa mini-reforma, das candidaturas laranjas. Troca a qualquer momento de uma candidatura feminina para colocar uma candidatura masculina sem cair um da chapa masculina. Anistia a malversação de recursos públicos. Redução do tempo de inelegibilidade. Flexibilização da ficha limpa, porque tudo é um combo o que está sendo discutido. É claro que a opinião pública e a pressão foi pesada. Eu, honestamente, não conheci ninguém do povo que defendesse o teor original da PEC 9. E conheci muitos ativistas dos movimentos negros, inclusive está aqui a Educafro, junto conosco hoje, dizendo que o que está se votando aqui é uma PEC, uma cota de 80% para a candidatura branca, quando se bota 20% para a candidatura de negros e negras. Eu não vi ninguém defender essa PEC. Frente a ninguém do povo. Os caciques dos partidos, que são meia dúzia, tem vários. Mas, frente às pressões, Chico, eles pegam um tema que é muito caro às mulheres, que é a reserva de vagas. E nós sabemos, e concordamos com as preocupações das reservas de vagas. Mas vejam vocês, nós temos projeto de lei criando reservas de vagas da deputada Sâmia e do então deputado Marcelo Freixo. Nós temos a PEC 134, de várias outras parlamentares. Nós poderíamos avançar sobre a candidatura, a reserva de vagas, efetivamente, de mulheres, de várias maneiras. Aqui se pega um tema importante para suavizar, para limpar a cara de uma PEC denominada de PEC da vergonha. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que boa parte das câmaras municipais, quase metade, não tem nenhuma mulher. Reservar 15% é um bom começo, mas não pode ser um fim. E mesmo o projeto da bancada feminina que escalonava o aumento da participação das mulheres nos parlamentos não foi aproveitada. Foi só os 20% para a Câmara dos Deputados em 2026. E eu desconfio, presidente, que é isso também que incomoda muitos homens por aí. Olha que lamentável. Nem 20%. Você sabe, presidente, quanto por cento de mulheres tem o parlamento da Arábia Saudita? Eu vou dizer a Vossa Excelência, o último país, ou um dos últimos países a aprovar o voto das mulheres é em 2015 apenas. Tem 20%. O Brasil está atrás de países, é o lanterninha da América do Sul. O Brasil, na participação feminina, na toda a América, está atrás apenas do Haiti e de Belize. O Brasil, segundo o Fórum Interparlamentar, tem a 131ª, o primeiro lugar, perdão, na participação política de mulheres, presidente. Perdendo para a Arábia Saudita, para o Paquistão. E o senhor sabe que muito antes de Equador, de Bolívia, de outros países da América Latina, nós aprovamos o voto feminino em 1932, fruto de 2 décadas de mobilização e de luta das mulheres brasileiras. Nós tivemos luta pelo direito à educação, nós tivemos luta operária por igualdade salarial, luta que segue atual nas jornadas lá de greve de 1917, nós tivemos lutas pelo voto das mulheres, que ficou consagrado, e todos reconhecem o papel de Berta Lutz nessa batalha, e de tantas outras do seu tempo, mulheres operárias, mulheres camponesas, mulheres negras, mulheres anônimas, entre aspas, que lutaram muito a seu tempo para conquistar. E países que conquistaram o direito ao voto apenas 20 anos depois, já tem 50% de mulheres no parlamento, como a Bolívia. Porque, sim, teve reserva de vagas, mas reserva de vagas paritária, com escalonamento, com aumento. O que nós vimos no Brasil?
Foi a luta, a conquista e a permanente tentativa de retrocesso. Desde 95 tem a cota de 20% para candidaturas de mulheres na chapa. Descumprida. 97 vira 30%. Durante muito tempo, os partidos e os caciques procuraram o judiciário para dizer que não estava claro se era obrigatório ou se era uma reserva de vagas. Em 2014, o judiciário define, é obrigatório, tem que preencher as vagas, senão não registra as candidaturas masculinas, que por isso cacharam a chapa do PL no Ceará, porque usaram laranjas e não poderiam ter apresentado a chapa, porque não tinham mulheres. Usaram mulheres que não sabiam que eram candidatas. E o que acontece? 2014, presidente. De lá para cá, vocês anistiaram, eu digo vocês, porque nós temos muito orgulho da nossa história, da nossa decana Erundina, mostrando que lutava por 30% do fundo partidário para fomentar a participação política de mulheres. E vocês sabem o que essas mulheres conquistaram? 5%. É 5% do fundo partidário. E nem estou entrando na qualidade do gasto, deputada Sâmia. Porque, infelizmente, tem partido, e eu já vi, ninguém me diz, eu vi quando era vereadora em Porto Alegre, partido fazendo curso de maquiagem para dizer que usava o dinheiro da cota das mulheres. Nem estamos entrando na qualidade do gasto. Mas mesmo isso vocês anistiaram 2 vezes na história. 5%, gente. Anistiaram em 2015, anunciaram em 2019 e fizeram a anistia parte 3. Aquela vergonhosa votada em 2021, aplicando a ausência de sanção para o descumprimento de cotas de gênero e raça na eleição de 2020, que é a PEC 117, questionada no Supremo Tribunal Federal, pela Educafro, pela ilegalidade, pelo direito do não retrocesso social. Como é que pode, presidente? Vota as leis pela pressão social, não cumpre, 1 ano depois vem uma autoanistia para a Câmara dos Deputados. E mesmo diante da pressão, não está sequer a garantia do escalonamento. E o mais grave, eu acho que é gravíssimo, eu acho que se votar como está, pode chamar de PEC racista. Pode, porque está criando uma cota de 80% para brancos e brancas, num país de maioria negra, que não está expresso nos parlamentos, que não está expresso em homens negros e mulheres negras. Isso é minha intervenção, deputado, respeite. O senhor use o seu tempo como quiser, aliás, que bom que está aqui, porque tem muita gente que fugiu desse debate durante 3 meses, e nós não temos medo do debate. Mas o que não dá para aceitar é essa lógica. Vai transformar uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que os partidos deveriam proporcionalmente aplicar os recursos conforme o número de candidaturas de negros e negras no processo eleitoral. O senhor sabe quantos candidatos e candidatas se apresentaram em 2022? 51% de negros e negras. E os partidos não cumpriram isso. E agora querem se autoanistiar em 740 milhões de reais. Mas não querem só se autoanistiar. Os caciques querem rebaixar esse valor para 20%. Para, na eleição do ano que vem, não ter que ter políticas para investir nas candidaturas de negros e negras. Então, vejam a perversidade da história. E mesmo como um tema, como a reserva de vagas, como eu disse, a Arábia Saudita chegou nos 20% porque tem reserva de vagas. Todas as políticas de reserva de vagas, a Bolívia é paritária. A Tunísia é paritária. Mas aí bota 20% de candidaturas à Câmara dos Deputados, hoje são 17,36% de mulheres. Em 2024, possivelmente chegaria aos 20%. Agora, os 20% não pode ser o teto também. O piso não pode virar teto, para não virar excludente. E mesmo com uma redação como essa, já tem o zum, zum, zum. De homens, ou de alguns homens, porque nós temos outros, né? Aqui o Chico, junto conosco, outros, mas de homens que não querem perder os seus privilégios. Eu digo deputado Chico porque é o deputado que está do meu lado, me acompanhando, eu tenho certeza que temos outros tantos que apoiam a luta histórica das mulheres por igualdade, a luta histórica dos negros e negras por reparação diante das barbaridades cometidas ao longo da história e o racismo estrutural ainda existente no país. Mas, presidente,
Não com o nosso voto. Não com o nosso apoio a esse texto, essa redação, porque nós não aceitamos essa lógica de anistia ampla, geral e quase irrestrita, porque tem resistência, tem luta, e o pessoal está aqui fazendo esse combate. Muito obrigado, deputada Fernanda Melchiona.